Bom, pessoal, aqui é a parte 2 da aula que falou sobre quinhentismo e barroco. Se você não assistiu a parte 1, volta lá para assistir, para entender sobre o quinhentismo, e depois você volta para cá para assistir a segunda parte falando sobre barroco na literatura, e eu vou comentar um pouquinho sobre barroco nas outras manifestações de arte, tá bem? Então, arquitetura, escultura, pintura, vou dar uma pincelada por cima, já que o César ele vai aprofundar esse conteúdo com vocês, tá bem? Então, vamos para a aula, né? Bom, falando agora sobre barroco, né? Barroco ele vai ser posterior ao quinhentismo, vai ser a nossa primeira escola literária, vai acontecer no século XVII e vai se estender até meados do século XVIII. A nível de contexto histórico, que ainda vai influenciar bastante nesse período, vai ser a Contra-Reforma e um evento que foi o desaparecimento do rei Dom Sebastião em Alcácer Quibir na batalha contra os mouros no Marrocos. O que vai acontecer? Esse cara ele vai desaparecer nessa batalha e ele não tinha deixado herdeiros para o trono. Então, o trono, a coroa, né, passou para o seu tio-avô, Dom Henrique. Só que Dom Henrique ele morreu 2 anos depois de ter sido coroado. E ele também não tinha deixado herdeiros. Então, teve novamente essa questão da disputa pelo trono português. E quem acabou ganhando essa disputa foi o rei da Espanha, Filipe II. E ele promoveu o que a gente conhece hoje por União Ibérica, né, que é a unificação dos reinos de Portugal e Espanha, que foi de 1580 até 1640. Isso vai impactar, né, vai ter uma consequência muito grande aqui a nível de Brasil, porque a gente tem uma consequência direta que vai ser a invasão dos holandeses aqui no Nordeste. Por quê? Porque Portugal e Holanda eles tinham um comércio muito lucrativo do açúcar. Lembrando que a gente está aqui no Brasil no período do ciclo da cana-de-açúcar. Né? Então, tinha um comércio bastante lucrativo, uma parceria bastante lucrativa entre Portugal e Holanda. Só que nesse período, a Holanda era inimiga declarada da Espanha. E a recíproca também é verdadeira. Então, o que acontece? Quando se teve o processo de unificação ibérica, o rei Filipe II disse, olha, eu vou proibir o comércio, né? Vocês não podem mais continuar fazendo comércio com a Holanda porque ela é minha inimiga. Falando isso para Portugal. E aí a Holanda, óbvio que ela não ia deixar isso passar batido, né? Ela não ia perder os lucros, ela não ia perder o seu comércio que era extremamente lucrativo por causa da Espanha. Então aí ela decidiu invadir o Brasil, né, aqui na região Nordeste, para tentar continuar lucrando com o comércio do açúcar brasileiro. A nível de Brasil também, a gente precisa lembrar, né, que Bahia e Pernambuco vão ser os centros econômicos e culturais desse período. E só para a gente terminar de relembrar, essas ideias contra-reformistas também vão impactar aqui no Brasil e vai ter esse embate, né, entre ideias contra-reformistas e ideias inovadoras renascentistas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características principais do Barroco. O marco inicial do Barroco aqui no Brasil vai ser a publicação do livro Prosopopeia, escrito por Bento Teixeira, em 1601. A característica de destaque desse período vai ser o conflito, a dualidade entre alma e corpo, né, alma e os desejos da carne, céu e inferno, Deus e diabo, santo e pecado. A gente vai ter essa dúvida do homem barroco entre seguir, olha só, entre seguir as ideias, aqui ó, as ideias contra-reformistas, né, propagadas pela igreja de que você tem que seguir o que Cristo fala, você tem que fazer, né, o que a Bíblia diz, seguir uma vida pura e tudo mais, longe do pecado. E as ideias inovadoras renascentistas, que vai dizer que a gente não sabe o que vem depois da morte, por que a gente não aproveita o período que a gente está aqui? Né? Então, o homem do barroco ele vai ser atormentado por essas dualidades dessas ideias. Além disso, a gente vai ter questionamentos sobre a fluidez do tempo, né? Sobre como a nossa vida ela é efêmera, o objetivo da nossa existência, por que a gente está aqui na Terra, será que é porque Deus quer, ou será que existe um outro objetivo da gente aqui na Terra? Então vai ter uma angústia existencial muito grande, uma preocupação com a morte, uma preocupação com o além-morte. Então, o que a gente vai esperar?
O que espera da gente, melhor dizendo, né? Quando a gente morrer? Será que quando eu morrer eu vou para o céu, eu vou para o inferno, como diz a igreja? Ou será que existe uma outra coisa que não é o que a igreja prega? Então, se eu já vou para o inferno por ter pecado, será que não vale a pena aproveitar os prazeres da carne, já que quando eu morrer eu vou viver eternamente em sofrimento no inferno? Então, o homem do barroco ele vai ser atormentado por essa dúvida. Falando agora sobre as características estilísticas dos textos desse período. As figuras de linguagens que mais vão ser utilizadas são as antíteses, então palavras opostas na mesma frase, paradoxos, ideias opostas na mesma frase, as hipérboles, que são os exageros, as inversões, né, de ordem direta e indireta, metáforas, ausência de clareza das ideias, então é um texto muito rebuscado, de difícil compreensão. O uso frequente de questionamentos justamente para tentar retratar as dúvidas do homem do barroco. Então, é justamente para tentar tratar, né, destes conflitos aqui, ó, né, sobre a alma versus o corpo, o céu versus o inferno, Deus e o diabo, o santo e o pecado, para falar sobre essa angústia existencial. Os recursos que vão ser utilizados são, né, os frequentes questionamentos, as interrogações, para retratar essa inconstância, essa dúvida do homem do barroco. Existem 2 traços estilísticos de destaque nesse período, que é o cultismo ou gongorismo e o conceptismo, também conhecido como quevedismo. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos lá. No cultismo, a gente vai ter um rebuscamento da forma. Então, rebuscamento do texto, ligado, né, aí à produção textual. Vai ser um jogo de palavras. Prestem atenção bastante nisso. Isso aqui vai diferenciar e fazer a gente decorar com mais facilidade o que é, né, o que é cada um dos traços estilísticos. Então, o cultismo vai ser um jogo de palavras. Vai ser aquele texto rebuscado, um texto complexo. Quanto mais difícil ou menos utilizada for aquela palavra, mais bonito o texto vai ficar, mais rebuscado o texto vai ficar. Então, a gente vai utilizar bastante palavras cultas, às vezes fazer até neologismos de origem latina. Então, pega-se uma palavra de origem latina e cria uma nova palavra em cima dessa para deixar o texto cada vez mais rebuscado. E é bastante comum na poesia. Já o conceptismo vai ser um rebuscamento, pessoal, do conteúdo. Vai ser um jogo de ideias. Olha só a diferença, né? Que para o cultismo a gente tem um jogo de palavras. Já no conceptismo vai ser um jogo de ideias. Vai estar ligado ao pensamento. A pessoa vai precisar utilizar, né, sentidos conotativos ao extremo. Então, você vai precisar abstrair a sua mente para entender o que o cara está querendo dizer naquele texto. E é mais comum na prosa. Gente, olha só. É impossível a gente falar de barroco e não falar sobre Gregório de Matos Guerra. Né? O cara ele é o maior representante da literatura barroca aqui no Brasil. O Enem não curte muito fazer questão sobre Gregório de Matos, porque parte da literatura dele é bastante escrachada, tem algumas poesias que usam palavras de baixo calão, né? Não é à toa que o cara recebeu o apelido de Boca do Inferno. Daí vocês tiram o quão escrachada é parte da literatura do cara. Então, olha só. Existem 3 tipos de poesia do Gregório de Matos. Existe a lírica, também conhecida como amorosa ou filosófica, a poesia religiosa e a poesia satírica. A gente vai falar sobre cada uma delas mais detalhada. Começar pela lírica. A lírica vai enaltecer, fazer um elogio a alguém. Né? E o interessante sobre essa poesia lírica de Gregório é como ele vai representar a mulher. Uma hora vai ser de uma maneira angelical e outra hora vai ser de maneira erotizada. A mulher como uma indutora do pecado, como se ela fosse maliciosa e quisesse tentar o homem para que o homem peque. Então, por que ele faz esse tipo de representação? Para a gente entender isso, nós precisamos voltar na Idade Média e entender a representação da mulher na Idade Média.
nesse contexto em que a influência da Igreja Católica estava consolidada como uma grande instituição religiosa, ela era muito respeitada, era temida por todos. A gente vivia, né, nesse período, uma sociedade que era muito teocêntrica. A mulher ela era vista como pecadora, como inferior. Né? O patriarcalismo que moldava a sociedade dizia que era necessário a submissão da mulher diante do homem, porque elas eram vistas como seres inferiores e propensas aos pecados da carne. Então, a mulher não tinha direito, por exemplo, nem de herdar bens da própria família. Elas só podiam ter direito a um dote, que era administrado pelo marido. Né? Então, elas eram consideradas praticamente como objeto pelos homens. Quando a gente passa para a representação do feminino no Renascimento, vai ocorrer uma certa desmistificação de várias crenças. Né? O teocentrismo ele vai ser deixado um pouco de lado, o antropocentrismo vai entrar mais em voga. Então, o regime patriarcal ele ainda vai se manter presente, mas a desmistificação de algumas crenças relacionadas ao feminino vão mudar. Por exemplo, com o retorno de ideias renascentistas, vai voltar também a mitologia grega. E muitos dos personagens da mitologia grega eram deusas. Então a mulher vai ser vista, né, vai ter espaço um pouco mais nas obras de arte. Né? O nu feminino vai aparecer nas pinturas, na escultura. Então isso aí já vai desmistificando algumas crenças. Quando a gente passa para o Brasil, né, com a chegada dos portugueses, né, vai ocorrer uma mistura de diferentes etnias, né, o encontro de culturas diferentes, de povos diferentes, dos portugueses com os nativos, com os negros que foram trazidos a forças da África para serem escravizados. Então, nesse contexto aqui do Brasil, a representação da mulher ela vai ser dividida em 3 classes: a mulher branca, a índia e a negra. A mulher branca ela era vista como uma mulher educada, idealizada, um símbolo de pureza, né? Ela era bela, casta, obediente ao marido, católica. Já a mulher negra, ela era vista como escrava, como uma pessoa suja, tinha fama de boa de cama, servia de objeto para atender os caprichos e os prazeres dos seus senhores, né? Dos colonos. Já a mulher indígena, ela era vista como uma mulher de vida rural, uma mulher do campo. Porém, assim como as mulheres negras, elas não passaram despercebidas pelos olhos dos colonos, né? Muitas, infelizmente, foram agredidas, foram violentadas sexualmente, e é com grande pesar que eu comento isso com vocês, que a gente carrega essa e muitas outras máculas sociais no processo de formação aí da nossa sociedade brasileira. Quando a gente fala sobre a representação da mulher no Barroco, né, principalmente sobre a ótica da poesia de Gregório de Matos Guerra, temos que ter em mente que as referências culturais, artísticas e costumes da sociedade aqui no Brasil, elas eram influenciadas pela sociedade lusitana. Isso é um fato, né? Inquestionável. E com a literatura não foi diferente. O barroco ele é dual, pessoal. Ele vai juntar o velho com o novo, ele vai trazer aquelas dúvidas de padrões da igreja com as teorias disruptivas do Renascimento. Né? Então a mulher ela vai ser retratada de maneira mista. Ora, uma mulher idealizada, um símbolo de pureza, uma mulher angelical. Ora, uma mulher mais erotizada, mais pecadora, mais tentadora ao pecado. Então, o Gregório de Matos ele vai escrever poemas, né? Ora, tratando a mulher de uma beleza pura, uma mulher angelical. E ele vai chegar ao extremo de escrever poemas pornográficos, né, retratando situações promíscuas e de intenso pecado relacionados às mulheres. Bom, gente, para vocês terem uma noção mais tátil de como que Gregório retratava essa mulher, né, essa representação mista da mulher, eu trouxe esse poema aqui bastante conhecido dele. Olha só, vocês vão perceber que ao longo do poema a gente vai ver que
ela vai ser retratada como um ser angelical, mas no final a gente vai ter uma revelação. Vamos lá. A mesma Dona Ângela. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara. Quem vira uma tal flor que não a cortara, do verde pé, da rama florescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus não o idolatrara. Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrou eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Pessoal, ao longo do texto a gente tem falando, né, que a Dona Ângela sempre está ali sendo comparada com um anjo, com um ser angelical. Mas no final a gente tem essa revelação aqui, ó. Quando a gente passa para uma interpretação bíblica, qual foi o único anjo que foi caído dos céus, né, e que tenta os humanos em vez de os guardar? O diabo, não é verdade? Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer uma relação entre esse ser angelical que Dona Ângela é, mas falando também que ela tem o seu lado tentador, que tenta levar ele para o pecado. Perceberam? Vamos falar agora um pouquinho sobre outro tipo de poema do Gregório, né, que é o poema religioso. Pessoal, como estamos falando do barroco, ele vai ser permeado por essa dualidade entre corpo e alma. Então, nesse tipo de poema do Gregório não vai ser diferente. A gente vai ter dualidade também. Então, vai ser a dualidade de pedir perdão pelos pecados que ele comete, ou pelos pecados que ele cometeu, e uma vontade de aproveitar os prazeres da carne. Então, nesse tipo de poema, vão ter muitos poemas falando sobre Jesus Cristo, sobre passagens da Bíblia, fazendo alusões a alguns evangelhos. E o que é interessante sobre esse tipo de poesia é que o Gregório de Matos, ele teve várias oportunidades de trabalhar em cargos públicos, tanto em Portugal quanto na Bahia, né, quando ele terminou a faculdade de Direito dele, mas ele decidiu deixar tudo isso de lado e viver uma vida boêmia, regada a álcool e uma vida um tanto quanto promíscua. Então, pessoal, ele vai fazer poemas de um indivíduo, um eu lírico no caso, que ele vai, durante o dia, se arrepender dos pecados e de noite, durante a noite, ele vai voltar a pecar. Olha só esse poema bastante conhecido dele. A Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vós tem a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história, isto é, fazendo uma alusão aí ao Evangelho de São Lucas, né, que diz que que os anjos e Deus, eles se alegram quando um pecador se arrepende de ter cometido tais pecados. E aí ele continua: Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, pessoal, o que ele vai falar nesse poema aqui? Ele vai dizer que ele tem pecado e que toda vida que ele tem pecado, Deus tem perdoado. Né? Então, ele dá a entender que ele vai continuar pecando para que Deus continue, né, se alegrando, de acordo aí com o Evangelho de São Lucas, por ele estar se arrependendo dos pecados. E aqui no finalzinho, pessoal, ele faz uma espécie de afronta, né? Olha só. Ele diz que ele é essa ovelha desgarrada citada na Sacra História, isto é, no Evangelho de São Lucas. E aí ele diz: cobrai esta ovelha desgarrada. E não queirais, pastor divino, não queirais você, Deus, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então ele está dizendo que ele vai continuar pecando e Deus, ele tem que continuar perdoando. Porque, como diz na Sacra História,
Os céus se alegram toda vida que um pecador, né, se arrepende. Então ele não pode perder a glória de divino, né, se negando a perdoar os pecados do Gregório. Para a gente terminar de falar de Gregório, a gente precisa comentar um pouquinho sobre os poemas satíricos dele, que foi o que deu a fama de Boca do Inferno para Gregório. Então percebam, pessoal, que ele vai criticar simplesmente todas as classes sociais da Bahia do século XVII. Né? Políticos, os colonos, até clero, freira vai entrar nesse bolo aí, ele vai criticar todo mundo. Então, nos seus textos, ele vai se utilizar muito de ironia, sarcasmo, palavras de baixo calão. Né? Para vocês terem uma noção, esse daqui é um dos poemas mais leves que ele tem em relação a poemas satíricos. Ele vai criticar a cidade da Bahia como um todo. Então, olha só, isso aqui é só um trechinho, tá? Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Bom, para a gente poder terminar de comentar sobre a literatura barroca no Brasil, precisamos falar sobre este senhor, Padre Antônio Vieira. Pessoal, ele tinha um domínio tão grande da palavra, da oratória, que Fernando Pessoa o intitulou, né, como imperador da língua portuguesa. Chamou o Padre Antônio Vieira de imperador da língua portuguesa. E ele vai receber destaque em 3 tipos de escritos: profecias, as cartas que ele escrevia falando sobre a situação social da época e os sermões que tinham um cunho pedagógico, que abordavam muito mais do que uma temática religiosa. Ele costumava defender a independência portuguesa do domínio espanhol, lembrando aí que estávamos nesse período no contexto da União Ibérica. Defendia também a liberdade dos escravos nativos, americanos e negros. Falava sobre um tratamento justo para esses indivíduos. Criticava o comportamento errado de certos clérigos. E o sermão mais famoso dele é esse sermão da Sexagésima, onde ele vai revelar a insatisfação contra os estilos de sermões escritos pelos sacerdotes da ordem dos dominicanos. O que ele vai criticar? Que esses sacerdotes não mostravam os defeitos dos fiéis, para que a partir disso os fiéis pudessem melhorar como cristãos. E esses sacerdotes eles só faziam sermões para agradar os ouvidos dos fiéis. Então, gente, na apostila de vocês existe uma parte separada para falar sobre manifestações artísticas, né? Então, o barroco na arte. Como o César ele vai falar sobre isso, eu não vou me ater muito, não vou me aprofundar muito. Só vou dar uma pincelada aqui, porque tem na apostila de vocês, tá? Então, antes de falar sobre o jogo de cores, jogo de materiais, essas coisas do barroco, eu preciso que vocês entendam a transição do Renascimento para o barroco. Então, quando estava no ápice do Renascimento, os grandes mestres aí que atingiram praticamente a perfeição, né, desenvolvendo aí técnicas como, por exemplo, o esfumato, desenvolvimento de perspectivas, harmonia, simetria muito bem feita. Exemplos de grandes mestres, né, desse período, a gente tem o Michelangelo, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Donatello, Tiziano. Então, esses caras, eles atingiram praticamente a perfeição, não tinha mais o que se desenvolver depois disso. Então, todos os artistas, ou grande parte dos artistas que foram surgindo após os grandes mestres, eles ficavam imitando ali as técnicas e as perspectivas que foram desenvolvidas durante o Renascimento. E ficou naquela mesmice, digamos assim, né? Nada de novo surgia. E aí apareceu um rapaz chamado Tintoretto, que vai se inspirar bastante nos mestres, né, do Renascimento, mas ele vai fazer uma certa crítica. Ele acha que as feições e as cores que tinham no Renascimento não representavam toda a carga emotiva que as histórias bíblicas retratavam. Então, para ele, faltava uma expressividade maior. E ele trouxe essa expressividade para dentro das suas obras. Né? E aí surge um outro rapaz chamado El Greco, que vai se apaixonar pelas obras do Tintoretto. E ele vai dizer, putz, esse cara tá certo, a gente precisa trazer cada vez mais dramaticidade para as obras.
e ele vai ficar incompreendido durante anos, até que os modernistas o redescobrem, né? E ele serve aí como inspiração para desenvolvimento de algumas vanguardas. Mas saibam que Tintoretto ele foi o precursor do barroco na arte, justamente porque ele trouxe essa carga de dramaticidade. Né? Isso para escultura e pintura. Quando a gente fala de arquitetura, precisamos relembrar novamente aquela questão da Contra-Reforma. Então, quanto mais os protestantes diziam e defendiam que não devia ter uma ostentação, mais a igreja dizia, não, vamos ostentar, vamos trazer mais decoração para os nossos templos, né, para que a gente possa mostrar a imponência, né, que a igreja tem, que essa instituição teve durante toda a Idade Média e se perpetuou através dos séculos e que quer continuar tendo essa imponência. Ela queria mostrar os seus poderes. Então, ela utilizava os templos para educar e doutrinar, né? Utilizava a decoração dos templos para educar e doutrinar, assim como foi feito durante vários séculos na Idade Média, mas a partir desse período, né, do Barroco, ela queria também ostentar, né, mostrar a imponência da igreja para arrebatar os fiéis de uma maneira assim absurda, né? Queria mostrar toda a suntuosidade da instituição, o poder que a igreja tinha. Então, na arquitetura, quanto mais ostentação, melhor. Lá na frente eu vou mostrar uma foto para vocês de uma representação do barroco aqui no Brasil, mais especificamente em Salvador. Mas na pintura, a gente vai ter desenvolvimento de técnicas, olha só. Essa dicotomia entre claro e escuro para dar uma sensação de profundidade, a dualidade de ouro e madeira, né? Então o jogo de materiais. E aí tudo isso vai ser para tentar mostrar essa crise espiritual que o homem do barroco vai viver, né? Então vai trazer uma assimetria, uma impressão de movimento, e esse destaque aí vai com certeza para a escultura, que são esculturas assim fenomenais que a gente nem consegue imaginar como é que o cara consegue botar uma ideia de movimento em pedra, né, em mármore. Então, rostos muito dramáticos, inspirados aí nas pinturas de Tintoretto. Então, só para mostrar dois exemplos aqui para vocês, né? Olha só a impressão de movimento aqui, né? As dobras do tecido esculpidas aqui em mármore, né? E, para finalizar, olha só a ostentação aqui dos templos, né? É tanto detalhe que a gente não sabe nem para onde que olha. Tudo nessa tentativa de mostrar a suntuosidade da Igreja Católica. E para finalizar, eu queria chamar a atenção de vocês que a manifestação do barroco a nível de escultura no Brasil e pintura também, né, brilhantemente representada aí pelo Aleijadinho e pelo mestre Ataíde, eles não vão coincidir com a manifestação do barroco literário. O barroco na literatura ele vai acontecer no século XVII até o comecinho ali do século XVIII. Mas as manifestações, né, as formas mais exuberantes do barroco na escultura e na pintura aqui no Brasil vão acontecer durante o século XVIII. Bom, gente, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre quinhentismo e barroco. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode falar comigo no grupo do WhatsApp. E a gente retorna aí na semana que vem para falar sobre arcadismo, tá bem? Tchau, tchau.